Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Já já vamos começar a live de hoje falando sobre o equilíbrio energético do sagrado feminino e do sagrado masculino e como que essa energia lá, esse equilíbrio, ele traz a real manifestação para sua vida da prosperidade, a real plenitude, como que você se torna mais inteira, como que você se torna mais inteiro quando você busca esse equilíbrio. Então, hoje eu vou falar nessa live sobre isso. Eu tô aqui arrumando que deu ruim o cenário, mas a gente já vai começar. Eu sempre aguardo uns minutinhos antes de começar a live, sempre mais ou menos 5 minutinhos, que é o tempo que o pessoal demora para entrar, que é quem tem que chegar, chega, que é quem vai sair, sai. É mais ou menos esse tempo aí que demora para começar. Hoje pode ser que eu demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas até que eu espere, eu quero contar, né? Me vulnerabilizar um pouquinho aqui para vocês e contar sobre o que eu tentei contar hoje à tarde nos stories e acabou que o Instagram não terminou de carregar e eu não consegui contar pra vocês, né? Que é mais um momento de transição que estou passando na minha vida aí e que nos últimos 6 meses, né? Tive muitos momentos de transformações, inclusive mudei de cidade, né? Saí da minha zona de conforto maior de todas, que era morar na cidade onde até os 30 anos de idade eu havia residido. E eu tive uma grande mudança, um grande movimento. Depois que já estava nesse caminho do autoconhecimento, já estava nesse caminho da expansão da consciência, de cura há um tempo, a vida me chamou de fato para uma reviravolta maior, que começou 6 meses atrás. E lá quando começou, um pouquinho antes de começar, né, quando eu estava entre tomar decisão, vou, não vou, faço ou não faço, será que é um chamado, será que não é um chamado, o que está acontecendo nesse meu campo, o que está acontecendo nessa minha vida, que estou sendo tirada da cidade onde eu nasci, convidada a ir para um outro lugar muito maior. E dá medo fazer grandes mudanças, gente, como dá medo, né? Só que eu sempre tive uma conexão forte com a espiritualidade. Depois que eu adentrei nesse caminho, né, que eu entrei nesse caminho do autoconhecimento, que eu entrei nesse caminho da expansão da consciência, né, da cura, eu sempre tive uma conexão muito forte com a espiritualidade, né? Eu trabalho, canalizo mensagens, meu trabalho é todo canalizado, eu canalizo energias, eu canalizo as consciências, né? Então, eu tenho esse portal espiritual mais aberto, então acabo me conectando com essas consciências que nos acompanham e através da frequência que a gente tá, a gente vai tendo a conexão com alguma linha delas, né? Então, lá atrás, quando eu fui convidada a vir para me mudar de cidade, a vir para Florianópolis, eu lembro que eu tava num trabalho mediúnico e a gente fez uma conexão com a Fraternidade Branca. E boa noite, Tami! Seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. Tô me vulnerabilizando aqui pro pessoal antes de começar o assunto da live. Tô contando um pouquinho do que aconteceu comigo lá 6 meses atrás, num movimento de vulnerabilidade mesmo. Então, seja bem-vinda. A Vicky Mel tá aqui, Ana Amélia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, como eu tava contando aqui, né, pro pessoal, contando pra vocês, por conta dessa minha conexão forte que eu tenho com a espiritualidade, né, eu trabalho com isso, eu trabalho com a mediunidade, né, eu canalizo meus atendimentos, o meu trabalho é todo canalizado e ancorado por essas egrégoras. Então, lá atrás, há 6 meses atrás, quando eu estava em um trabalho mediúnico, né, numa mesa de trabalho mediúnica, a gente estava conectado com os portais da Fraternidade Branca e Mestre Serapis Bey veio me trazendo uma notícia, né, que em tanto tempo eu iria viver tal e tal aprendizados e que era necessário para mim crescer, como se fosse uma prova na vida, assim, você tem uma prova para passar, você adquiriu o conhecimento, agora vamos ver se você aprendeu, vai durar X tempos. E foi exatamente isso que aconteceu lá em 6 meses atrás. Eu sabia que 6 meses eu teria que viver uma experiência, não sabia o que seria, né, ou como seria,
Na verdade eu não sabia pra que seria, né? Mas eu sabia que eu precisava, sempre tive essa conexão, então sempre fui de ouvir muito o que eles me falam, o que eles me trazem e seguir ali a risca. E tá fechando 6 meses dessa mensagem e a minha vida começou a ganhar ainda em 2024 mais um 360, né? Mais uma vez a vida tá me pedindo que eu tenha coragem de sair da minha zona de conforto e avançar com todo esse aprendizado novo, com tudo isso que eu acumulei nesses meses aqui de crescimento, de ancoramento energético, ancoramento espiritual. Então, depois de 6 meses, eu tô fazendo mais um movimento de transição e que tá me pedindo bastante coragem. E aí eu entro no tema da live de hoje, que é sobre o sagrado feminino e é sobre o equilíbrio energético, né? O equilíbrio yin e yang, que é necessário quando a gente tá precisando viver grandes mudanças na nossa vida, quando a vida tá chamando a gente para fazer transformações e mais do que só transformações que vão trazer materializações, plenitude na vida. A vida exige que você avance. Só que quando a gente tá desequilibrada energeticamente, que é eu num passado não muito distante, mas pro começo do ano, energia yang lá em cima, lá no talo. Se vocês me acompanham aqui, quem não me acompanha e tá chegando na live e vai assistir, tem um destaque que tá escrito Desperta Shakti. Nesse destaque tem bem certinho o relato do como estava o meu perfil comportamental antes desse trabalho que eu fiz do Sagrado Feminino mais intenso com equilíbrio energético, dessa metodologia que eu caminhei, e como se está o meu perfil comportamental agora. Então, com uma ferramenta totalmente 3D, ou seja, com uma ferramenta científica certificada aqui na matéria, que é uma ferramenta de quem tem a formação de coaching, que é o meu mentor, né, o John Vox. Eu faço mentoria com o John e ele tem essa ferramenta. Então, lá no mês 5 eu fiz um teste e o meu perfil estava lá em cima, de executora, e agora todo o meu perfil está equilibrado. Então, o que eu queria trazer é que sem o equilíbrio energético, a gente não tem equilíbrio emocional, a gente não tem gestão das emoções, a gente não consegue ter clareza, não consegue ter coragem, muitas vezes, de agir, porque a zona de conforto é um lugar gostoso de ficar. Você está na zona de conforto é muito gostosinho, porque já é tudo conhecido, você não precisa arriscar nada. Só que muitas vezes essa zona de conforto, ela tá totalmente desconfortável para você. E você só tá nesse lugar por medo do novo, por medo de se arriscar. Então, antes de entrar na live também, eu comprei um oráculo novo. Na verdade, o oráculo me encontrou. Eu fui jantar essa semana e entrei num shopping aqui de Floripa, do sul da ilha, e tem uma loja que se chamava Oráculos do Brasil. E eu entrei lá. E tinha alguns oráculos diferentes, tal, e tinha esse oráculo que eu vou mostrar pra você, que é A Deusa Respira. Um oráculo da sexualidade sagrada. E eu trabalho com esse tema dentro do sagrado feminino, dentro dessa busca desse equilíbrio energético, eu trabalho com a sexualidade sagrada. A minha metodologia, ela vem desse lugar, porque a Kundalini, ela é essa energia sexual sagrada, que ela é equilibrada dentro da gente. Por isso que ela é tão potente. Porque lá no cosmos, a energia da criação é Deus, Pai e Mãe, casal criador, deusa e Deus. Porque é o equilíbrio perfeito das duas energias. E a Kundalini, ela representa isso, por isso que ela é tão potente, né? Então, dentro do sagrado feminino, essa energia, ela tem que ser buscada, as duas energias têm que ser equilibradas, a busca pelo equilíbrio. E eu fui tirar uma carta para entender qual era o tema da live de hoje. Porque por conta de tudo isso que tá acontecendo na minha vida, gente, tá uma loucura o campo energético espiritual. Exemplo, eu fui entrar aqui na live com vocês, o meu WhatsApp, que tá lá na minha bio, se vocês forem me chamar lá, não me chama, me manda direct, por favor, porque simplesmente o meu número foi roubado, não entendi o que aconteceu até agora, porque eu tava aqui pra entrar. Cheguei o coração chegou a tremer, entro na live, não entro, eu disse, agora que eu vou entrar. Se não era pra entrar, é hoje que eu entro, porque alguém, em algum momento, vai chegar nessa live e vai precisar disso que eu tô falando. Então, se eu estivesse sozinha aqui, falando sozinha, eu ia falar até o final, porque eu sei que alguém vai precisar dessa live, vai transformar uma vida que eu vou falar aqui hoje. Então, o que aconteceu? Eu fiquei sem o número do WhatsApp. Alguém pegou lá todos os meus grupos, meus clientes, tudo lá simplesmente sumiu, do nada. E eu não tive nem tempo de olhar.
Então, por conta de todo esse movimento que está acontecendo na minha vida, desse rumo que a minha vida está tomando, o meu campo energético, espiritual, a gente vai ficando uma bagunça. É tentação de todo lado para te desestabilizar emocionalmente, para te colocar à prova, para te fazer desistir. E muitas vezes, se você não tá, duas coisas, centrada em você e com as tuas energias internas, yin yang, equilibradas, você se perde no caminho. Você entra na reação, você não toma uma decisão, você acaba fugindo daquilo que você precisa fazer. E aí vem a carta que eu, por coincidência, que nunca é coincidência, saiu antes de eu entrar no live, há mais ou menos uma hora atrás, um pouquinho antes, quando eu tava ali me conectando com a espiritualidade, entendendo o que eu ia trazer dentro desse assuntos que eu trabalho para vocês hoje. Porque eu trabalho com o sagrado feminino, com essa questão da cura do sagrado feminino que traz o equilíbrio em yang, que é esse equilíbrio que te leva para a vida e faz você se tornar plena, se tornar livre, acessar o prazer de viver, utilizar essa energia do prazer da vida para transformar a realidade que tu vive, para ter mais prazer, mais plenitude, se sentir mais alegre, mais completa. Dentro do sagrado feminino, eu trabalho com a energia sagrada da Kundalini, eu canalizo essa energia do cosmos, é ativo em você, como eu tô começando a trazer mais no meu perfil, porque eu não trazia isso. E juntamente com a sexualidade sagrada, porque a Kundalini, ela é a energia sexual sagrada. Ela é o teu equilíbrio interno. Por isso que ela traz uma alquimia de transformação muito grande quando ela é utilizada com sabedoria dentro de um processo espiritual para que você se transforme, expanda a sua consciência e se cure. Aí eu estava lá tirando uma carta para trazer aqui para vocês e por coincidência que eu falo que nunca é, saiu a deusa Nukuan, que é a deusa do equilíbrio, gente. Olha que coisa linda, né? Estão vendo? E eu vou ler aqui, tem todo um contexto, mas eu vou ler para vocês só a introdução dessa deusa aqui, para vocês entenderem o que ela diz, o que ela traz, né? Qual é o significado de Nukuan, que é a deusa do equilíbrio. Olha que lindo a capa do oráculo, ó. Eu tô achando maravilhoso, gente, esse oráculo. Se vocês vissem o poder para as deusas que me acompanham, para as mulheres, para as minhas clientes, cada deusa tem uma prática específica. Cada deusa tem uma prática específica para você se conectar e resgatar esse sagrado feminino. Então, as minhas clientes, elas recebem, além do combo de tudo isso que eu trago, dentro da minha mentoria do Despertar de Shakti, dos meus atendimentos também, né, individuais, elas recebem isso e recebem esses direcionamentos também que são muito sagrados. Por isso que esse trabalho que eu faço é um trabalho muito potente, que tem força. Porque, como eu falei pra vocês no começo, ele tem esse ancoramento espiritual. Eu canalizo aquilo que você precisa através da egrégora do sagrado feminino, da egrégora das deusas de Maria Madalena, né? Das deusas egípcias, Ísis, as deusas venusianas, que é essas egrégoras que eu trabalho. Então, ali nesse movimento que eu estava conectada com a egrégora, vendo qual seria o tema de hoje, que daí foi definido que seria equilíbrio yin yang sagrado, a cura do sagrado feminino que traz esse equilíbrio energético, saiu Nukuan, a carta do equilíbrio. Olha que linda que ela tá, essa deusa. Ela tá dançando, gente. Olha como ela dança. E ela tem a cor azul, ela tem a cor vermelha, ela tá leve, ela tá em um movimento corporal, ela tá totalmente reconectada com ela mesma. E ela traz a seguinte mensagem, né? A seguinte frase inicial, que é assim, ó. Minhas energias feminina e masculina são parte de uma só. Minha energia. Sou capaz de transitar de uma a outra com suavidade e entrega. E antes de eu seguir para o significado da carta, a energia yin yang, ela é uma dança. Você, mulher que me ouve, você, homem que me ouve, se tem algum homem aqui na live, né, ou vai assistir depois, tem as ambas energias dentro de você. E por que às vezes é tão difícil você viver uma vida de realização? Ter resultados, se sentir feliz, ter um relacionamento harmônico, não um relacionamento tóxico, não um relacionamento que te frustra, que te machuca. Por que é tão difícil? Porque muitas vezes você está desequilibrada energeticamente e o teu campo atrai aquilo que te falta. Então, quando você está equilibrada yin e yang dentro de você,
Você vai se conectar com uma outra pessoa que também está equilibrado, o yin e o yang dentro dela, e isso vai construir um relacionamento saudável, porque é energia. É energia. Então, se você está em desarmonia energética, você vai conectar com uma outra pessoa que também está em desarmonia energética, as desarmonias darão match e essa relação provavelmente vai trazer muita cura, mas através desses desequilíbrios, dessas dores, das brigas, dos desgastes, das limitações, dos prazeres ocultos, né? Das traições. É isso que acontece quando tem esse desequilíbrio energético. Então, se você vive muitos padrões de relacionamento que te frustram hoje e acaba sempre entrando nesse ciclo vicioso de se conectar com pessoas que te fazem sentir as mesmas dores, que te traem, que não te valorizam ou que não te assumem, porque muitas vezes o que acontece é não assumir, é por conta desse desequilíbrio. E muitas vezes você fica nesse lugar sabendo que não é o que você deseja porque você tem medo de ficar sem ou de ser rejeitada. Às vezes você tá num casamento hoje que não te faz mais feliz porque você tem medo de estar sozinha depois. De não conseguir mais ninguém. E é esse medo que te impede muitas vezes de viver a plenitude da realização que tu tanto busca. E que é o que tu merece. O prazer de viver, ser livre, se sentir realizada. Esse é o natural da mulher. Quando Jesus, lá há 2000 anos atrás, se referia a Maria Madalena como a plenitude das plenitudes, que é o que está escrito nos apócrifos de Tiago. Se você for ler os apócrifos de Tiago, estudar essas antigas escrituras, as partes que não foram modificadas e colocadas na Bíblia, mas que existem, porque são textos sagrados, antigos. Se você for estudar isso, você vai ver que Jesus se referia a ela, Madalena, como a plenitude das plenitudes. Por quê? Porque ela representava a mulher próspera, empoderada, alquímica, que transitava e dançava no yin e no yang. Ela representava a sexualidade sagrada, que é quando você com consciência se conecta com outro ser e desperta essa energia sagrada em ti e aprende a usar essa alquimia para transformar a tua vida. Por isso que é uma magia alquímica que acontece quando tu se reconecta e resgata o sagrado feminino através desse equilíbrio, tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque quando a gente fala do sagrado feminino, eu não estou falando necessariamente da mulher. Hoje eu falo com mulheres porque eu ajudo mulheres a se curar nesse movimento que eu trago aqui de mentoria. Mas os homens também têm sagrado feminino. E esses homens também precisam curar o seu sagrado feminino, pois assim se tornarão homens mais saudáveis e equilibrados energeticamente. Que não é mais aquele homem que critica, que não é mais aquele homem que te bate, que te ofende, que te trai, que é aquele homem que respeita o quão sagrada você é, que te acolhe, que te cuida no momento da tua fraqueza e vulnerabilidade, que amorosamente estende a mão e se preocupa com o que é importante para ti. Muitas vezes esse homem dança mais no feminino quando vê que você tá no masculino para que não tenha atrito em uma relação. E isso é os sagrados dançando. Então, voltando para a carta, eu vou ler a mensagem, o significado dela para vocês entenderem o quão sério é isso, o quão profundo é isso. A ponto de sair, eu tenho, agora eu não lembro, mas tem acho que 56 ou 72 cartas, agora eu não lembro. Não, perdão, gente, é 56, é menos. Deusas. E eu saí justo a do equilíbrio. Hoje que eu ia abrir uma live que tava o pau torando ao redor aqui de mim, energeticamente, espiritualmente, todos os tipos de interferência possível. Até o meu WhatsApp. Até o meu WhatsApp roubaram. Se você tem meu contato profissional, e você for lá olhar, não é minha foto que tá lá. Porque antes de eu entrar na live, tava tão forte a energia pra mim não entrar e trazer isso aqui, que até o WhatsApp eu fiquei sem. Então vocês imaginem o quanto é rica e sagrada e poderosa essa informação que eu tô trazendo. Porque também um outro movimento, gente, que eu não trazia, eu não falava abertamente aqui, porque sim, sou humana, né? E estou aprendendo na caminhada como é que se caminha.
Eu acho que o mais bonito de tudo é isso, a gente não precisa vir pronto. A gente tem que aprender na caminhada como se caminha. A gente pode, a gente tá aqui como aprendiz. Eu, você e todos. Então eu me coloquei na vida nesse lugar de aprendiz e tô aqui como aprendiz. Então eu não falava muito aqui nas redes sobre essa minha questão, essa minha conexão espiritual, sobre o fato de eu trabalhar com a mediunidade mesmo, de eu ser médium, de eu canalizar, de eu incorporar, de eu trazer essas mensagens e o meu trabalho desse lugar. Porque sim, eu tinha medo de julgamento, medo das pessoas não entenderem, medo de ficar no misticismo. Só que graças ao fato de eu assumir isso, cada vez mais eu tenho clareza. Cada vez mais eu tenho clareza e acesso a informações como essa para poder trazer aqui para vocês. Graças a eu assumir essa postura, várias portas na minha vida estão se abrindo. Inclusive as pessoas que precisam da minha ajuda estão chegando para mim. E são pessoas que querem mudança. Não é pessoa que tá na zona de conforto, são as pessoas que querem mudar. Essas pessoas que estão se conectando, são essas pessoas que estão ficando, são essas pessoas que consomem o meu conteúdo. Que lá dentro da alma delas a chama já acendeu. Lá dentro do coração delas a alma já conectou. E é só questão de tempo para essas mudanças, essas transformações acontecerem. Então, a carta da Nukuan diz o seguinte. Ela vem, Nukuan vem até você para mostrar a relação interna entre suas energias, feminina e masculina. Ela alerta para o desequilíbrio gerado quando você dá mais importância a um dos lados. Nukuan convida a confiar nas qualidades de suas energias, tanto a feminina quanto a masculina, para que se tornem uma só, e com isso você possa acessar cada qual no momento necessário, trazendo equilíbrio e harmonia para sua vida. Então você busca equilíbrio, harmonia, você busca ter uma vida onde você tem prosperidade e ao mesmo tempo você se permite o prazer de descansar. Ao mesmo tempo que você tem realização e que você vai para a vida e que você busca os teus sonhos e que você se veste de você para ir atrás daquilo que a sua alma deseja, quando é necessário você se acolher, você se acolhe. Quando é necessário você descansar, você descansa. Você consegue simplesmente sentir o prazer em respirar, em olhar para o céu, em olhar para ti no espelho. O sagrado feminino, gente, a cura do sagrado feminino, o equilíbrio em Yang, ele traz aceitação para sua vida, aceitação de quem você é. Aceitação da potência de ser humano, de mulher que você é. E também a aceitação daquilo que você não te agrada hoje. E é essa aceitação que te traz a plenitude. Porque dessa aceitação veio o auto-perdão, vem a compaixão, vem o amor próprio. E se você... É tão fácil a gente amar o outro. Vocês já perceberam o quanto é fácil amar o outro? Amar o filho, amar o marido, amar a mãe, amar o pai, amar o irmão, amar o colega de trabalho, amar uma amiga nova, amar a tua parceira de trabalho aí, quem trabalha, tem projetos em conjunto. Como é fácil você amar os animais, amar a Gaia, amar Deus. E amar você? Tu te ama? Porque é um ato de muita coragem quando você se ama. Porque se amar é se aceitar por inteiro. A luz e a sombra. Se amar é se respeitar por inteiro. É descobrir os seus limites, porque muitas vezes você não sabe quais são os teus limites, e aprender a comunicá-los com clareza, com firmeza. Respeitando os teus valores, porque às vezes você respeita o valor de todo mundo. Você reconhece a grandeza de todo mundo. Você cuida bem de todo mundo, mas de você não. E isso é muito grave. Então, para que você volte para esse lugar onde você vem para o centro da tua vida, onde você te respeita e te ama, onde por amor você muitas vezes deixa lugares que estão desconfortáveis, não fazem mais sentido para você, não ressoam com a tua verdade, você tem que estar equilibrada internamente. Tem que ter gestão emocional, equilíbrio emocional. Tem que ter coragem, tem que ter clareza nos pensamentos.
tem que saber discernir aquilo que vem da sua mente, muitas vezes tentando te sabotar, e o que vem do seu coração. Esse sentir do coração, que é se reconectar com o teu corpo. Quero te convidar, a você que está assistindo a live nesse momento e quem vai assistir gravado, se você quiser também entender esse caminho que eu tô trazendo aqui e quiser se conectar e saber um pouco mais, é só escrever feminino aqui embaixo que você vai receber um link de um acesso a um formulário que eu envio pra você, que te dá o direito a uma consultoria gratuita comigo, pra gente conversar, eu entender o teu caso e trazer pra ti qual é o caminho que você tem que fazer pra se reconectar. Ou comigo, ou sozinha, é teu critério. Mas é só uma forma de eu te trazer clareza sobre esses movimentos. Se você for assistir gravado e tu escrever feminino e não receber automação, me manda feminino no direct que eu passo pra ti. Pra ajudar a despertar a Shakti que mora aí, a deusa, te ajudar a se equilibrar, ajudar a entender por que muitas vezes pro outro é sim e pra você é não. Gente, quantos nãos pra ti você fala e quantos sim tu fala pro outro com facilidade? Às vezes sem nem querer você fala assim. E olha que desrespeito contigo e com o outro, quando você fala assim com uma vontade do outro querendo dizer não. Seja um marido, seja um irmão, seja um pai, seja um filho. Quando você diz sim, querendo dizer não, você tá desrespeitando não somente a você, mas a outra pessoa também. Aí tu me pergunta assim, Andressa, o que é mais grave? Me desrespeitar ou desrespeitar o outro? Eu, centrada no meu ser, como estou hoje, falo que o maior desrespeito que eu posso cometer é comigo mesma. Porque quando eu me desrespeito, eu desrespeito o outro. Mas quando eu me respeito, eu também recebo o respeito do outro. Porque tudo que eu me dou é o que eu recebo do outro. Não tem outra conta. Então muitas vezes você está buscando um amor inteiro, mas você não se ama inteiramente. Muitas vezes você está buscando que a vida te traga plenitude e prosperidade. Mas as tuas ações contigo são ações de plenitude, de prosperidade? Você se entrega ao máximo para ti mesmo? Você te cuida? Você te perdoa? Você te reconhece grande ou reconhece só o outro grande? Porque isso também foi uma dor minha na minha história. Eu, com todas essas ferramentas que tenho na minha mão, além das espirituais, as terapias, as formações, tudo que eu já fiz, a minha história de vida é uma grande ferramenta de transformação. Só a minha história de vida é uma grande ferramenta de transformação gigante. Só que eu sempre olhava para o outro como grande. Eu sempre reconhecia a grandeza no outro. Eu conseguia gerar muito recurso financeiro para o outro porque eu via a grandeza e o potencial nele. Mas em mim, em tudo que eu sou, como que eu faço? Se eu vejo fora é porque tá dentro, mas por que eu não consigo agir quando é pra mim? Por que quando é pro outro eu me atiro? Eu tiro tempo do meu dia, da minha vida, pra me inteirar nos projetos do outro, pra trabalhar no projeto do outro, e pra mim eu não faço isso. Nunca. Uma coisa é num momento da tua vida tu tá dedicado a um processo, a um projeto, a algo externo. Mas outra coisa é quando a vida toda você tá assim. E você não volta pra ti. Entende? Então é momento de voltar pra ti. É momento de se resgatar. É momento de assumir o teu centro. Não importa quantos anos você tem. Não importa quantos filhos você tem. Não importa quantos anos de casamento você tem, ou quantos namorados você já teve, ou quantos casos você já teve. Não importa quantas vezes você foi deixada, você foi traída, você foi abandonada. Não importa. O que importa é o agora. Esse agora é tudo o que tu tem para resgatar o teu melhor. Se você me ouve aqui hoje, você tem a oportunidade de viver uma vida plena, independente de onde você esteja nesse momento. Independente de onde você esteja nesse momento, independente de quem você acredita ser. Independente. Então é isso que eu quero te trazer nessa noite. Que esse equilíbrio energético
esse equilíbrio yin yang, esse movimento de se resgatar é o que vai trazer para você plenitude, é o que vai trazer para você centramento, é o que vai trazer para você... Olha aqui, eu tentei apagar o negócio. É o que vai trazer para você a fluidez divina. Porque eu tenho certeza que você, em algum nível, já ouviu falar sobre cocriação da realidade, materialização de resultados. A mente cria. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Só que ninguém cocria uma realidade sem estar alinhado energeticamente, sem estar alinhado, equilibrado mental e emocionalmente. Então, quando a gente fala de cocriar uma vida de plenitude, entrar no fluxo da vida, no fluxo divino e se tornar uma pessoa que materializa resultados na vida com leveza, a gente fala de se equilibrar energeticamente. A gente fala de resgate do sagrado feminino, a gente fala de ativação e conexão com a tua energia sexual sagrada, vital. A gente fala de ressignificar a tua sexualidade na tua vida, para que você se permita acessar o prazer de viver, e através desse acesso, desse prazer de viver, você se conecte com uma vida de mais prosperidade. Porque o natural, o normal, é uma vida onde todos prosperam com facilidade, com leveza. É uma vida onde você se sente completa de si, e esse lugar te traz plenitude. E da plenitude você materializa teus desejos, teus sonhos. Porque muitas vezes você tem sonhos grandes, mas você não acredita que eles são para você, porque você está fora do centro da tua vida. E fora desse centro, você não se acha capaz de viver nada diferente daquilo que tu vive. Você acredita que que a tua vida vai ser fazer uma faculdade, casar, comprar uma casa, fazer umas viagenzinhas, e é isso. Mas na verdade a tua alma tá pedindo outra coisa, maior, mais leve ou diferente. E você nem se permite ir pra esse lugar porque tu acredita que não é pra você. Ou porque você vai ter que desagradar um monte de gente indo pra esse lugar. E aí o medo de desagradar, ele vem junto com o medo de ser julgada, do medo de ser abandonada, do medo de não ser compreendida. Só que nesse lugar você esquece que esse mundo, só aqui agora encarnado, tem 8 bilhões de pessoas. E dentro dessas 8 bilhões de pessoas, tem exatamente as pessoas que vão se conectar com aquilo que tu quer viver e que muitas vezes tu não vive por medo. As pessoas chegam quando a tua energia muda. Tudo é energia. A vida vem aos teus pés, ela começa a fluir quando você decide fazer as mudanças. Não é um caminho fácil. E quem fala que é fácil mente. Mas é um caminho 100% gratificante. Porque toda vez que tu vê uma graça divina acontecendo assim, tu pede e do nada a porta abre do teu lado, inesperadamente, você começa a ver, meu Deus, tudo aquilo que falam é verdade. E não é desse lugar, cocriar a vaga de garagem na frente do banco. Não. É quando você tá passando um perrengue divino, um perrengue na tua vida e você precisa de ajuda, como eu muitas vezes passei. Eu já cheguei a ficar com R$100 na minha conta e ter 5 mil de dívida e não ter um lugar de entrar a fonte de renda. E no mesmo dia eu sonhei com uma mensagem de uma pessoa. No outro dia, não entendi nada. No outro dia, às 4 horas da tarde, a pessoa me mandou a mensagem exatamente como foi no meu sonho. Eu recebi uma proposta onde eu fui trabalhar no final de semana no evento. Fui trabalhar de closer nesse evento, né? Fazendo staff closer. E faturei R$18 mil. E mais uma mentoria do mesmo valor. É isso que é milagre. É isso que é cocriar. É isso que é entregar e estar no fluxo divino. Não é quando você vai ali cocriar vaga de garagem, vaga de estacionamento. Isso também é. Mas isso é o inicial, isso é o baby. Isso aí é baby. Quando as crianças começam a querer cocriar, é assim que acontece. Aí você tá caminhando nesse processo, você tem que ir para esse outro nível. É normal. Ainda mais quando você trabalha já busca autoconhecimento, já trabalha com espiritualidade, já trabalha com energia, já entende disso, já tá fazendo as mudanças na tua vida, já vem caminhando, buscando essa plenitude, conectada com a espiritualidade, já tá em partes no teu centro, mas ainda tem umas camadas que precisa aprofundar.
E aí vem aquele aspecto que muitas vezes as pessoas falam de sagrado feminino e esquecem do sagrado masculino. Esquecem que esse masculino é necessário. Esquecem que esse masculino faz parte do sagrado feminino. E é esse equilíbrio, é essa dança que traz a plenitude, que traz a realização. É essa a jornada de transformação que vai trazer uma vida de liberdade, de prazer, de resultado, de prosperidade, de mudanças rápidas, de coragem para mudar, coragem para dizer não, coragem para desagradar, coragem para muitas vezes deixar lugares e pessoas que você ama muito, respeita, admira, porque não ressoam mais com quem você é. Isso é equilíbrio, porque muitas vezes quando você fica só no feminino, nessas horas você falta esse discernimento, essa força de ação. Ó, até os cachorros estão latindo aqui. Falta esse discernimento, falta essa força de ação. Falta esse avanço, a porta abriu, o caminho tá aberto, você já sente que isso não ressoa mais com você e você não age. Para, gente, bonitinhos. E você não age. Você fica parado esperando a bênção divina. Só que não existe bênção divina sem que você dê o passo. Não existe salvador. Ninguém vai vir te salvar. Se tu ainda tá esperando um salvador, o milagre sem ação, esquece. Vai ficar aí, passar mais essa encarnação desse jeito. Então, se você busca realmente viver uma vida extraordinária, se você já entendeu que você merece isso, independentemente de em qual momento da tua vida tá. Primeiro centênio, segundo centênio, terceiro centênio, quarto centênio, quinto centênio, não importa. Não importa. Se você entendeu e sente que tá na hora de viver uma mudança, de mudar de vida mesmo, tá cansado de dar os mesmos passos, tentar as mesmas soluções e não fluir. Se isso tá acontecendo contigo, é momento de você olhar para esse sagrado feminino. É momento de você despertar a deusa. É momento de você acessar essa magia que mora aí dentro, essa força transformadora, que é o equilíbrio yin e yang. A magia transformadora do feminino, a energia solar transformadora, ela é equilibrada, gente. Então não existe transformação sem equilíbrio. Não existe cocriação de prosperidade sem equilíbrio. Não existe agilidade na cocriação sem equilíbrio. Então por que veio hoje a deusa, né? No Quan de novo. Porque dentro do sagrado feminino é hora de se equilibrar. É hora de resgatar essa força através desse equilíbrio. Que vem com vários passos a passos, várias questões que a gente precisa olhar, né? A gente precisa olhar a relação com os pais, a relação contigo mesma, a conexão com o teu corpo, né? A gente precisa olhar como é que tá essa rotina de autocuidado com essa mulher. A gente precisa olhar como que você se enxerga, como que você se entende na vida hoje, o porquê que você não age. A gente tem que olhar para as feridas emocionais. A gente tem que fazer movimentos energéticos, como uma ativação de Kundalini, né? Tudo isso faz parte desse resgate. Tudo isso faz parte desse equilíbrio energético. Tudo isso faz parte desse processo onde você se torna um ser mais magnético, consciente e equilibrado, com gestão das tuas emoções. Porque sem essa gestão das emoções, sem esse equilíbrio, quando você precisa agir, quando você precisa dizer não, quando você precisa desagradar, você não consegue. Você faz isso contigo e não faz com o outro. E isso que é o grave. E é por isso que a vida fica parada. É por isso que é difícil do dinheiro entrar. É por isso que é sempre muito sofrido. Tem que trabalhar demais, tem que fazer demais, tem que se doar demais, tem que dar demais, tem que ir demais. Senão não vão me ver, senão eu não vou conseguir. Nesse vamos, bora lá. Yang, 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 yang. Ou fica muito no eu aceito tudo. Pode pegar, é seu, vou descansar, tô na minha lua. Hoje não, hoje é cuidado, Deus vai trazer, o universo vai prover e não vai buscar. Tem que dar um passo
mesmo sem ver o caminho para que o universo dê 2. Tu dá 1, o universo dá 2. A diferença é que o universo, o Criador, ele vê o que tá acontecendo, você não. Aí que entra a fé. Porque se tu quer ver para crer, você vai ficar aí esperando. Esperando. Porque não vai ver nada. Você tem que crer para ver. É você dar o passo e a vida coloca o chão. Então eu te convido a escrever feminino aqui, receber o formulário, preencher e vir para uma consultoria gratuita comigo. Somente pra gente se conhecer, para você poder entender dentro do teu cenário o que é o caminho ideal, conhecer esse trabalho mais de perto, entender como ele acontece, as possibilidades. Assistindo gravado também, pode escrever feminino que você vai receber o formulário. Se não receber no mini chat automático, o robozinho não mandar, eu vou lá e mando pra você. Porque é o momento de equilibrar essas energias. É o momento de materializar uma nova realidade, novos resultados. É o momento de você investir nos teus sonhos, naquilo que te dá prazer de fazer, naquilo que te dá alegria de viver. Aquilo que te dá realização, independente se isso for vender pamonha na praia, vender carro, construir casa, emprestar dinheiro no banco, fazer doce, cuidar de criança, de cachorro, viajar, ensinar, dançar, cantar, pintar, independentemente do que seja. Vai expressar para o mundo aquilo que tu veio fazer, aquilo que te dá alegria e realização. Quando você faz, se permite viver aquilo que te dá alegria e realização, a vida se dobra aos teus pés. Deus a todo momento fica mostrando os milagres dele. E às vezes, sabe o que eu penso quando eu tô numa live assim que eu tô hoje? Que eu tô nesse movimento, né, de acertar horário, de entender qual é o melhor horário para as pessoas, de vir aqui falar. Porque eu tô voltando, eu tinha parado uns meses aí, porque eu tava focada em outro projeto que não era meu. Então, quando eu parei, eu perdi o timing dos horários da live. E eu fiz às 8 horas, porque o pessoal votou lá, muita gente votou às 8, né? Não é todo mundo que veio, de repente eu assisti gravado, não sei. Amanhã eu vou ver se vou fazer às 8, às 7, informo pra vocês aqui. Mas sabe o que é mais engraçado? Que é sempre a pessoa que fica me escutando do começo ao final, que precisa do que eu vim falar. E eu me sinto tão realizada de vir aqui falar pra essas pessoas. Eu me sinto completa. Eu tava numa energia muito preocupada por conta de ter perdido meu WhatsApp antes de entrar. Mas eu entrei aqui, eu pedi pra Deus, Pai, só usa-me como teu instrumento hoje. Só usa. Pedi a intervenção divina na minha vida para tudo que estava acontecendo ao meu redor. Ancorei minha egrégora aqui, fiz meu movimento e disse assim, me usem aqui. Pra me ficar falando, pra me trazer, que o que eu traga aqui hoje venha trazer cura, expansão, clareza para quem ouvir. Independentemente de assistir gravado ou depois. Mas que essa pessoa saia melhor, mais confiante. Muitas vezes que seja uma resposta a uma oração que ela fez para Deus, sabe? Então isso me dá realização. Isso mostra que o meu servir está alinhado. É isso que me traz a sensação de paz que eu tô aqui agora, de alegria, de plenitude. É saber que quem tá ouvindo tá recebendo o melhor. E tá recebendo algo que um dia pediu a Deus em oração. Porque é isso que eu vim fazer. É isso que eu represento aqui. Por isso que eu venho aqui e entrego independente. Já aconteceu tantas vezes, gente, de eu estar fazendo live e não ter ninguém assistindo. E aí quando a gente desapega disso, é que a vida realmente vem. Sabe? Quando a gente desapega de querer que o outro valide, que o outro ache bom, que seja um número ideal pro outro. É ideal pra Deus. E sem falar quanto espiritualmente tem assistindo, vendo esse movimento. E quantas pessoas vão assistir depois. É assim que eu me sinto, é assim que a realização ela se manifesta, sabe? É assim que a gente entende o que Jesus falava, né? Quando estiver um ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, sabe? E eu falo muito, muito, muito pra Deus isso. Se eu conseguir tocar uma vida por vez, Pai, que seja no teu nome, que seja pra mudar, pra curar, eu já vou estar grata. Independentemente de Deus saber que isso aconteceu ou não, porque eu não preciso saber. Eu não preciso saber.
Eu só preciso servir. E é por isso que eu tô aqui. E é por isso que eu disponibilizo essa consultoria. Porque é uma forma de eu te conhecer melhor, você me conhecer melhor. E nesse movimento eu te entregar um pouco mais do que eu tenho de melhor aqui. Entregar um pouquinho mais do que eu tenho de melhor. Entender melhor você. E estar à disposição servindo ao mesmo tempo. E de repente poder ser alguém que vai ajudar no teu caminho. Então, hoje era isso. Eu e Nuquan nos despedimos aqui, lembrando que a busca do sagrado feminino é o equilíbrio interno das energias yin yang. E que esse assunto muitas vezes é difícil, alguns ouvidos não entendem, não estão preparados, e tá tudo bem. Porque como uma cartomante que trabalha com ocultismo, que acompanha a Natália, do canal O Poder do Oculto do YouTube, sempre fala. A minha mensagem é para um grupo de pessoas. Você pode estar me ouvindo e pode não estar entendendo muito o que eu tô falando. Mas as pessoas que chegarem e entenderem o que eu tô dizendo é pra elas que eu tô falando, e com certeza é elas que vão ser as mais transformadas com esse movimento. Porque é para um grupo de pessoas específicas. E eu custei pra aceitar isso. Porque eu sempre quis abraçar tudo. Acolher todo mundo. Carências, né? Carências emocionais, muitas vezes. Medos de desagradar. Não conhecer os meus limites. Tudo isso que o feminino sagrado, ele cura, ele transforma, ele liberta e ele equilibra. Uma boa noite. Foi muito bom estar aqui. E até amanhã.